Vamos lá. Olá, seja bem-vindo ao curso de Mecânico de Aeronaves. Meu nome é Carlos Eduardo Martins e serei o seu professor da disciplina de Eletricidade Básica deste curso. Está pronto? Vamos lá, então. Aula 3. Continuaremos com o estudo da eletrodinâmica, passando agora pelos tópicos Lei de Ohm, potência elétrica, circuitos de corrente em série e leis de Kirchhoff. Vamos começar falando da Lei de Ohm. A lei de Ohm mostra que o fluxo de corrente elétrica em um circuito elétrico é diretamente proporcional à intensidade da tensão elétrica aplicada ao circuito, estabelecendo que o aumento desta corresponde ao aumento da corrente elétrica, desde que a resistência no circuito permaneça constante, pois, se a resistência muda, a corrente também se modifica. A função que estabelece a lei de Ohm é dada por I igual a E dividido por R, onde I é a corrente elétrica, medida em ampere, E é a tensão elétrica, medida em volt, e R é a resistência elétrica, medida em ohms. Essa letra que aparece ali para simbolizar a unidade de resistência elétrica, no caso o ohm, é a letra ômega, certo? Observe o exemplo desse circuito elétrico simples. Aqui temos uma bateria de 24 volts ligadas a um resistor cuja resistência é desconhecida. Ao colocarmos um amperímetro no circuito, podemos medir a corrente elétrica, que equivale a 8 amperes. Para conseguirmos calcular a resistência do resistor, utilizamos a lei de Ohm. Fazendo as devidas substituições, temos que 8 é igual a 24 dividido por R. Fazendo o cálculo, temos, portanto, que a resistência do resistor equivale a 3 ohms. Dizemos que um resistor é ôhmico enquanto nele conseguirmos aplicar a lei de Ohm, ou seja, quando a tensão sobre ele aumentar, a corrente elétrica também aumentará de forma linear. Porém, essa variação sempre será linear, como mostrada nesse gráfico. Agora, se em um gráfico desse tipo aparecer uma curva, por exemplo, o resistor não será ôhmico. Portanto, não poderemos mais utilizar a lei de Ohm. Com a lei de Ohm, podemos fazer uma variação da posição de suas variáveis, obtendo 3 equações, por exemplo. Primeira equação, corrente é igual a força eletromotriz dividido pela resistência, ou I igual a E sobre R. Segunda, resistência é igual a força eletromotriz dividido por corrente, ou R igual a E dividido por I. E a última, força eletromotriz igual a resistência vezes corrente, E é igual a I vezes R. Vamos agora falar de outra grandeza física observada ao estudarmos eletricidade, a potência elétrica. A potência elétrica é definida como a razão com que um trabalho é efetuado e é igual ao produto da tensão elétrica e da corrente elétrica. O seu símbolo matemático é a letra P maiúscula, para simbolizar a potência elétrica, e a unidade de medida mais usual é o watt, simbolizado por W maiúsculo. Aqui temos a equação da potência elétrica. P é igual a I vezes E, onde P é a potência elétrica, medida em watts, e I é a corrente elétrica, medida em ampere, e E é a tensão elétrica, medida em volts. É possível fazer a substituição da lei de Ohm nessa equação da potência, e vamos obter diferentes variáveis, diferentes equações. O livro trouxe esse diagrama aqui muito interessante, que mostra as equações possíveis de se formar utilizando esse método. Observe que nesse primeiro quadrante aqui assinalado, a potência elétrica, que está mais ali no centro do diagrama, pode ser igual a 3 formulazinhas, 3 equações. Olha lá. A primeira, I vezes E. A segunda, I ao quadrado vezes R. Ou ainda a terceira, E ao quadrado
dividido por R. Então, qualquer uma dessas três equações pode ser utilizada, desde que tenhamos pelo menos duas dessas três variáveis assinaladas. No próximo quadrante é isolado a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica pode ser ou E dividido por R, ou P, que é a potência, dividido por E, que é a tensão, ou ainda a raiz quadrada da divisão de P por R. Da mesma forma, temos ali no terceiro quadrante a resistência elétrica isolada. Nesse caso, a resistência pode ser igual a E dividido por I, ou E ao quadrado dividido por P, ou P dividido por I ao quadrado. E o quarto e último quadrante, temos isolado ali a tensão elétrica, simbolizada pela letra E. E pode ser igual ao produto de I vezes R, ou P dividido por I, ou ainda a raiz quadrada do produto de P por R. Então, qualquer uma dessas equações aqui mostradas pode ser utilizada desde que tenhamos pelo menos duas variáveis conhecidas. Fica a seu critério utilizar qual equação você quiser usar, mas independente se você usar uma ou duas para achar a mesma variável, terá também que achar o mesmo resultado. Vamos começar agora a falar dos circuitos elétricos de corrente em série. O circuito em série oferece caminho único para a corrente elétrica fluir, sendo que essa passa através de todos os componentes, um depois do outro, ou em série, como mostra a figura desse slide. O livro traz um resumo muito interessante das características do circuito em série, que é esse exemplo aqui, esse resumão aqui, que se não me engano é chamado no livro. Vamos ver esse resumão. Características do circuito série. A corrente tem apenas um caminho para fluir, a corrente tem que passar por todos os componentes em série, o valor da corrente é o mesmo em qualquer ponto do circuito, a resistência total do circuito é a soma das resistências, e ainda, se uma das lâmpadas se queima, todas deixam de funcionar. Essas mesmas características também podem ser colocadas de uma forma matemática, que eu trouxe aqui em 3 pontos essenciais. Primeiro ponto, a corrente elétrica é a mesma em qualquer ponto do circuito. Ou seja, a corrente total é igual à corrente que passa no componente 1, que é igual à corrente que passa no componente 2, e assim sucessivamente até chegar ao último componente. Todos terão a mesma corrente elétrica. O segundo ponto diz que a resistência total do circuito é a soma de todas as resistências dos resistores. E ali é trazido então a RT, a resistência total, ou alguns livros também trazem a resistência equivalente. É a mesma coisa. A resistência total é igual a R1 mais R2 mais quantos resistores tiver até a soma do último resistor. Terceiro e último ponto. A tensão elétrica total é a soma de todas as tensões elétricas consumidas nos resistores. Então ali está ET, que é igual a tensão total, é igual a tensão aplicada sobre o componente 1, tem que ser, a tensão total tem que ser igual à soma da tensão aplicada sobre o componente 1, mais a tensão aplicada sobre o componente 2, mais a tensão aplicada sobre todos os componentes, e assim sucessivamente até o último componente. Vale notar que a tensão em ligações elétricas residenciais geralmente não podem ser feitas em série. Por quê? Porque as tensões elétricas em cada equipamento da nossa casa teriam valores diferentes. Não seria, por exemplo, aqueles 220 volts ou 110 volts, dependendo da região que você está. E assim, o equipamento não funcionaria corretamente. Vamos aplicar agora essas linguagens matemáticas ali num exemplo juntos aqui. Observe esse circuito elétrico. Aqui temos uma fonte de 150 volts, cujo polo positivo está ligado a 3 resistores de valores 30, 60 e 10 ohms, sucessivamente.
Depois desses resistores, temos um interruptor, seguido de um fusível. E depois o condutor retorna para a fonte, ligando agora no polo negativo. Observe que o interruptor está aberto, isto é, neste momento não há corrente elétrica circulando no circuito. Agora, quando fecharmos o interruptor, o circuito também estará fechado. Aí a corrente elétrica sairá do polo positivo, passará por todos os componentes do circuito, até retornar à fonte pelo polo negativo. Como é um circuito em série, a corrente que sai da fonte é igual à corrente que passa no resistor 1, que é a mesma que passa no resistor 2, a mesma no resistor 3, assim como no interruptor e no fusível, a mesma corrente elétrica em todos os componentes. Agora, qual seria então o valor dessa corrente elétrica? Para começar a determinar isso, precisamos encontrar o valor da resistência total desse circuito. Cabe aqui lembrar que alguns livros chamam essa resistência de equivalente. Apesar de ser outro nome, o cálculo é o mesmo, ou seja, somamos todas as resistões desse circuito, R1 mais R2 mais R3. Fazendo as devidas substituições, temos que resistência total é igual a 30 mais 60 mais 10. Essa soma dá 100 ohms. Utilizamos agora a lei de Ohm, onde I é igual a E dividido por R. Ou seja, I é igual à tensão da fonte, que equivale nesse exemplo a 150 volts, dividido pela resistência total que encontramos anteriormente, que foi de 100 ohms. O resultado dessa divisão dá 1,5 amperes. Essa é a corrente elétrica que flui em todo o circuito, que passa em todos os componentes desse circuito em série. Vamos agora falar um pouquinho das leis de Kirchhoff. Essas leis de Kirchhoff são basicamente duas. O livro ele traz como lei da corrente. A lei da corrente diz que a soma algébrica das correntes em qualquer conexão ou qualquer nó de condutores em um circuito é zero. Isso significa que a quantidade de corrente fluindo de um ponto no circuito é igual à quantidade fluindo para o mesmo ponto. Observe essa figura aqui. Ó. Ali temos uma conexão. Essa conexão nós chamamos de nós. Então, essa lei, além de lei da corrente, é também conhecida como lei do nó. Esse nó nada mais é do que a emenda de um fio condutor com outros dois fios. Como não é um componente, o nó não armazena carga. Por isso, a corrente que chega nele, como mostra esse exemplo, se divide nos outros dois condutores. Essas correntes não necessariamente serão iguais, pois dependem dos componentes que conectam na sequência. Mas a soma delas deve ser igual à corrente que chegou no nó. Por isso que ali tem que ser nulo, né? Não tem perda de corrente. O que entra tem que sair necessariamente. A segunda lei é a lei da tensão. O livro acho que é a lei da voltagem, que diz que a soma algébrica da tensão elétrica aplicada e a queda de tensão ao longo de qualquer circuito fechado é zero, o que significa que a queda de tensão ao longo de qualquer circuito fechado é igual à tensão aplicada pela fonte. Essa lei também é conhecida como lei das malhas. Ela diz basicamente que a soma de todas as tensões elétricas distribuídas em todos os componentes em um caminho fechado, como mostra essa figurinha aqui, ó, precisa ser igual à tensão elétrica da fonte. Agora, se decidirmos aplicar as leis de Kirchhoff, usamos os seguintes procedimentos para simplificar o nosso trabalho. Primeiro, quando a direção da corrente não é aparente, nós precisamos supor a direção do fluxo. Temos que fazer um chute. Se a nossa suposição estiver errada, não tem problema. A resposta ela se dará numericamente correta, mas ela vai vir precedida de um sinal negativo. Ou seja,
precisamos estabelecer obrigatoriamente o caminho que a corrente elétrica irá percorrer. Se o caminho teórico estabelecido for diferente do caminho real prático, o sinal será negativo. Só isso. Mas o valor numérico estará correto. Esse procedimento é utilizado principalmente ao utilizarmos a lei da corrente. Segundo ponto, nós devemos também colocar marcações de polaridade, sinais de mais ou de menos, sobre todos os resistores e baterias existentes no circuito, que está sendo resolvido. A direção suposta do fluxo de corrente não afetará as polaridades das baterias, mas afetará a polaridade da queda de tensão dos resistores. Logo, a queda de tensão deve ser marcada de modo que a extremidade do resistor que recebe o fluxo é negativo, e a outra extremidade que o fluxo de corrente deixa é positivo. É o que mostra essa figura aqui, ó. Devemos sempre colocar os sinais de polaridade em todos os componentes do circuito. Esse procedimento é geralmente utilizado na lei das malhas, na lei da tensão, ou lei da voltagem, como é trazido ali no livro. Pessoal, sei que essas leis de Kirchhoff, elas merecem um pouco mais de atenção. Então, se vocês tiverem dúvidas, eu peço que vocês entrem em contato com os seus tutores para tirar essas dúvidas. Também me coloco aqui à disposição para tirar eventuais dúvidas, ok? Eu agradeço aqui a você pela atenção nessa nossa terceira aula, desejando a você bons estudos e até a nossa próxima aula. Forte abraço!